Oi colegas, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo, né? E nesse vídeo eu vou trazer para vocês um tema que me angustia muito, que é o aumento pandêmico dos grandes transtornos ligados a vícios tanto em álcool quanto outras drogas. E como a gente pode, com práticas integrativas e espiritualidade, atuar nisso, né? Para esse vídeo de hoje eu vou trazer um artigo do PubMed, que eu peguei no PubMed, do Journal of Health Religion, de 2019, em que é trazido a questão da fé como um suporte um suporte terapêutico, inclusive, para pessoas que vivem em vício, né, que estão sofrendo com doenças ligadas à dependência. Então a gente vai fazer esse artigo, é um artigo de revisão de 2019 e ele traz várias percepções tanto dos aspectos positivos quanto dos aspectos negativos. Então a primeira parte do vídeo a gente vai falar desse artigo, depois nós vamos trazer um pouquinho do conceito que é coping, que é um conceito que eu acredito que vocês talvez não conheçam, que é como o coping religioso e espiritual pode realmente atuar de forma positiva ou negativa na evolução de determinados quadros clínicos, principalmente psiquiátricos. E por fim a gente vai falar ainda dos bloqueios, das dificuldades que a gente precisa vencer enquanto profissionais de saúde para abordar melhor a espiritualidade dentro da nossa prática clínica e quais são as práticas integrativas já comprovadas que podem nos apoiar nesse processo. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, tá bom? Bom, gente, em toda a minha vida eu já vi questões muito difíceis de serem vencidas. No entanto, eu vejo que a dependência química, a dependência de álcool são aspectos assim que realmente destroem socialmente uma pessoa. Destroem sua autoestima, destroem sua capacidade de vencer na vida, destroem os relacionamentos e é um vício, né? Todos os vícios são difíceis de lidar, mas esse vício aí, a gente sabe os estragos que ele faz numa sociedade. Pais que abandonam filhos, famílias que são desfeitas, e aí, talvez justamente por isso essa pandemia de saúde mental ligada à dependência química precisa ser olhada com cuidado, né? Precisamos realmente oferecer recursos verdadeiros para essas pessoas e a gente não tem, né? Nós sabemos que nos sentimos completamente impotentes quando o paciente chega na nossa frente, ele se senta e a gente sabe que ele é um dependente químico pesado e que ele já internou e voltou milhares de vezes e que todas as vezes ele pensa que vai conseguir e ele não consegue, não é mesmo? Há pouco tempo atrás eu atendi um rapaz de 30 e poucos anos, pai de família, e ele me procurou justamente porque ele estava com um bebê pequeno, ele já tinha tentado largar a cocaína muitas vezes e não conseguia, e ele percebia que ele estava sendo violento com a esposa e que isso poderia afetar a criança, a filhinha dele, né, que tinha ali alguns meses, e ele queria muito que as coisas dessem certo na vida dele, e ele se esforçava muito. No entanto, não é só o esforço que é necessário, a gente sabe disso, né? A gente sabe que realmente é uma doença que precisa ser olhada em todos os aspectos, físico, mental, emocional e espiritual. E aí a gente vê a nossa impotência, porque nenhum dos medicamentos que nós temos hoje tem sido capaz de cortar o ciclo desse tipo de vício. Mesmo o alcoolismo, mesmo o tabagismo, hoje a gente já tem medicamentos mais eficazes. No entanto, essa dependência de drogas muito pesadas e de álcool, é muito difícil a gente cessar com o uso de remédios apenas, não é mesmo? E a gente vive realmente uma pandemia. E se preocupando com essa pandemia de vícios em álcool e drogas, que esse estudo foi feito. Foi um levantamento, como eu falei, bibliográfico, entre os anos de 2000 e 2017. Afinal de contas, a gente tem aí muitas publicações já de fé, espiritualidade, saúde. Como eu já falei pra você, se você olhar no PubMed, você vai encontrar várias referências, boas, ruins, e todas elas, absolutamente todas, concluem praticamente a mesma coisa. A fé, a espiritualidade, a religiosidade são muito mais positivas do que negativas quando associadas a um tratamento.
Nós é que não sabemos usá-las, nós temos medo, nós temos ainda muitos dogmas, né? E não sabemos realmente como usar essas ferramentas. Esse artigo que eu falei para vocês, do Journal of Religion and Health, de 2019, é um artigo de revisão muito interessante, em que ele mostra ali vários outros artigos, né? E mostrando muitas conclusões pequenas, mas importantes. Por exemplo, a maior parte das pessoas que têm vícios sérios começam na adolescência. Isso aí a gente meio que já sabe, né? É um momento de muitos conflitos, de muitas transformações, de muitas mudanças não só hormonais, mas na psique daquela pessoa, no cérebro daquela pessoa, né? Ela tá ali num momento de expansão, enfim, de várias transformações que eu não vou falar agora porque não é o foco, a gente pode falar disso depois. E ela tá ali no meio de várias transformações em que ela precisa meio que se enquadrar em algum lugar. E aí vem tudo isso, toda essa vontade de confrontar, tudo isso vem às vezes num convite, ou a carência, ou vários outros sentimentos envolvidos num convite para o uso de alguma substância, e muitas vezes estimulada pela nossa sociedade, né? Quem de nós não tem percebido o estímulo que existe para os meninos, principalmente, começarem a beber super jovens? É bonito, é legal você ser da turma da faculdade que bebe muito, que cai, que dá bafão. Isso aí é legal, é estimulado dentro do curso de medicina. A gente sabe disso, não sabe? Que é legal, que é bonito, que é ser da turma. Eu passei a minha faculdade de medicina toda, eu não bebia nada naquela época, e por opção, porque não tinha nada a ver comigo, porque eu nunca tive vontade, enfim. E era eu quem carregava todo mundo no final das festas para casa, para entregar as pessoas sãs e salvas em suas casas. E eu me lembro de uma vez, eu estava numa festa, isso, nossa, deve ter muitos anos, e olhar para as minhas amigas e elas estarem todas bêbadas. E aí eu pensei, gente, eu não posso beber de jeito nenhum. A integridade física dessas meninas está nas minhas mãos. Eu tenho que vigiar todas elas, porque a gente sabe que o abuso de substâncias leva a estupros, a violência sexual, vários outros tipos de violência. A gente sabe disso, não sabe? Então, mudei um pouquinho o rumo da conversa, mas é só para mostrar para vocês que nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que é um problema, e também faz parte da nossa responsabilidade conversar e falar mais sobre isso, sobre esse abuso, né? Sobre esse olhar de uma forma pro álcool como se ele fosse algo realmente muito legal, muito divertido, e não um lugar que tem que ser com cuidado, tem que ser enfim, com muito cuidado, né? E aí, voltando ao estudo, esse estudo fala de 3 aspectos principais que a religiosidade, a espiritualidade, elas afetam, né? E aqui, gente, já começa o nosso problema, a questão da fé, né? Da religiosidade. A gente já começa internamente a julgar aquilo, né? E espiritualidade, gente, é diferente de religiosidade. Religiosidade é você estar ligado a dogmas, a uma comunidade, e essa comunidade, aqueles dogmas que você estuda e vive ali, eles te conectam com o seu eu interior superior, com um propósito, com o universo, com algo que te dê algum sentido de propósito e de pertencimento. Então, os 3 aspectos principais que foram vistos ali aqueles jovens que tinham assim um grupo de espiritualidade, que estudavam, que se sentiam conectados com algo, eram que a sensação de pertencimento, a sensação de comunidade e a maior resiliência para lidar com os momentos difíceis. Então, esses jovens, esses adolescentes que eles tinham esses 3 grandes benefícios ao estarem conectados espiritualmente ou ligados a algum tipo de religião. E aqui nesse estudo foi totalmente eclético, porque ele pega estudos de religiões específicas de vários lugares, e todos eles trazem esses 3 mesmos pontos importantes que apoiam o adolescente, né, que apoiam inclusive no tratamento de doenças ligadas à dependência química e dependência de álcool, que são o sentimento de pertencimento, de estar numa comunidade e de ter mais resiliência para lidar com o estresse. E outra coisa que se falou muito também foi o senso de propósito de vida, que são os pontos que apoiam para que aquela pessoa consiga fluir, né? E nos momentos mais difíceis que ela não busque um refúgio nas drogas ou no álcool.
Então isso foi muito importante, visto em todos esses estudos que foram acompanhados. E aí, um outro ponto com relação a isso é que assim, foram vistos também aspectos negativos. Por exemplo, quando você leva essa questão ligada ao vício pro ambiente, pro lugar da culpa, né? Do medo da punição, do medo de um Deus punitivo. Então isso também foi encontrado, aquelas pessoas que se autopuniam, que não conseguiam ter paz pelo medo da punição. Então foi visto também esse aspecto negativo. No entanto, o aspecto positivo ganhou muito em relação ao aspecto negativo como um lugar de apoio e sustentação para esses jovens que se desenvolviam e cresciam ali. Não só apoiando, não só diminuindo a entrada deles no mundo do vício, mas também apoiando a saída deles, né? Só lembrando que comunidades como o AA, né, que é um trabalho hoje muito questionado, a gente tem questionamentos em relação a isso, mas um dos pontos é a conexão com algum tipo de espiritualidade, com algum tipo de percepção do universo, enfim, esse é um dos pontos também que faz parte desses programas de 12 etapas tipo AA, né, para se liberar do vício, e que comprovadamente pessoas que fazem parte do AA, né, têm o dobro de chance de se manterem limpas, né, digamos assim, de se manterem em abstinência por muito maior período, ou por um período muito mais longo do que aquelas que não fazem parte. Isso aí também são estudos, né, aquelas pessoas que saem das drogas ou que saem do álcool participando de grupos parecidos com o AA, elas têm o dobro de chance de se manterem em abstinência, de se manterem limpas, do que aquelas que não participam de grupos e comunidades nesse sentido. Por isso que, apesar de todos os questionamentos que se tem com relação ao trabalho desses grupos, eles são importantes porque eles mostram para nós resultados, né? E o que a gente precisa? De resultados. Então é a mesma questão com relação à espiritualidade. Podemos ter todos os questionamentos do mundo, no entanto, a gente vê resultados. E esses resultados não é o que a gente precisa hoje nesse mundo. A gente não precisa de resultados, porque de teorias a gente está muito cheio. De estudos e de percepções filosóficas nós estamos cheios. A gente precisa realmente de resultados efetivos na vida daquelas pessoas que são atingidas, para que elas possam viver melhor, para que elas possam ter oportunidades que não estão tendo, né? E aí, gente, eu vou entrar num conceito com vocês que é um conceito muito interessante, que é o coping, que se fala, né? Vem do inglês, mas significa enfrentamento, mais ou menos isso. Seria, deixa eu dar uma explicada para vocês. Como os aspectos de espiritualidade podem nos ajudar no enfrentamento de situações como o adoecimento, de situações estressantes. Seria mais ou menos esse o significado da palavra coping. Enfrentamento, né? Como lidar com algo. E aí o coping espiritual é bem isso, como lidar com algo a partir da nossa espiritualidade. E aí, eu achei esse termo muito incrível, né? Achei muito legal as pessoas usarem isso. Vem da terapia cognitivo-comportamental e é aplicado nessa parte de saúde justamente para trabalhar essas questões ligadas ao enfrentamento do adoecimento, né? A gente vê isso o tempo todo, em todas as doenças, né? Como se enfrenta a depressão, como se lida com a depressão, o quanto que o coping espiritual afeta, lidar com o câncer, o quanto o coping espiritual faz diferença, lidar com o Covid, com todas as questões que têm acontecido, né, com o luto, com a perda, o quanto o coping espiritual ajuda, né? E aí, na verdade, esse termo ele pode ser no positivo ou no negativo, né? E quando é positivo, é aquilo que a gente conversou aqui. É quando este enfrentamento, esse coping, nos leva para um lugar de gerar em nós mais resiliência, mais facilidade de lidar com a situação, por nós termos ali um apoio ligados à forma como nós vemos o mundo. E aí essa forma como nós vemos o mundo, ela vem das crenças que a gente tem e inclusive sim das crenças espirituais. E nós temos que parar de achar que isso é um problema, né? Não, gente, isso não é um problema. Ter crenças ligadas à espiritualidade é uma solução. Todos nós, você que está me assistindo, mesmo que a pessoa seja ateu, ela tem algum tipo de crença que é a não espiritualidade.
Como eu já falei pra vocês, tive um professor na residência de infecto que ele falava muito que era ateu, né? Ele falava, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na vida. Então ele tem uma crença, ele acredita na vida e ele acredita nas regras justas da vida, né? Então, Deus pode ser acreditar na vida, acreditar no universo e aquela forma que você tem de se conectar com algo, que é muito pessoal, subjetivo. No entanto, é uma das perguntas da anamnese espiritual que eu mais gosto, que é essa. A sua forma de ver o mundo, você tem alguma crença, espiritualidade, forma de ver o mundo? Ah, sim, eu tenho. E ela está te apoiando neste momento, né? Ela te apoia nesse momento de adoecimento? Então isso é muito importante de nós sabermos se existe um coping espiritual positivo ou negativo. E essa é uma pergunta que já responde isso pra gente. Porque aí a pessoa pode te contar, né? O que seria o coping positivo? Seria ter uma crença que me dá sustentação para enfrentar os momentos de estresse difíceis que eu tenho vivido. E o coping negativo seria aquela crença me tirar da oportunidade de conhecer, de me desenvolver, de crescer, porque eu tenho medo, eu tenho culpa, eu tenho medo de olhar para o lado, eu tenho medo de aprender coisas novas, tenho medo de cortar o cabelo, medo de vestir uma saia, coisas nesse sentido, entendeu? Não estou julgando, não, mas se você sente que aquele lugar te aprisiona mais do que te liberta, eu acredito que é importante rever essas crenças com muito amor, com muita compaixão com a gente mesmo e com aquelas crenças, inclusive. Né? Eu tenho uma percepção que eu trouxe para minha vida, né? Assim, hoje a gente não tem mais uma babá, nem um ajudante sequer, ainda mais em tempos de pandemia, ainda mais com mudança de cidade. Mas eu tive ao longo desses últimos 4 anos, ela veio como babá, depois ela foi ficando lá em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa. E é uma pessoa incrível, que eu tenho um amor profundo, né? Que me ajudou a cuidar dos meus filhos nesses últimos 4 anos. E ela é muito religiosa, né? E eu lembro que eu falei pra minha mãe que foi uma experiência muito positiva pra mim ter uma pessoa na minha casa que fosse tão religiosa, apesar dela ter uma crença totalmente diferente da minha. No entanto, ela tem uma sabedoria interna que ela nunca quis impor aquela crença pra mim e eu também nunca quis impor a minha forma de ver o mundo pra ela, entendem? E então esse lugar de respeito é um lugar muito semelhante ao que a gente tem que encontrar com o nosso paciente, né? E eu me lembro por que eu achei que foi muito produtivo para mim ter uma pessoa em casa que tem crenças religiosas espirituais. Porque ela não era uma pessoa que eu precisasse desconfiar de qualquer forma, né? Não, ela fazia tudo de forma muitíssimo correta. Às vezes que ela faltou foi realmente quando ela precisou faltar. Tudo podia ser conversado e resolvido ali entre nós, a gente tinha uma facilidade de conversa. Ela tinha uma forma de ver o mundo mais alegre, mais leve, mais confiante, como ela mesma falava. Nos dias que a Maria, minha filha, estava chorando muito, ela começava a rezar ali e ficava lá rezando perto da Maria e as coisas iam se acalmando. E eu nunca achei que esse fosse um problema, mesmo que as orações dela sejam orações que não tem nada a ver com as que eu faria, entendem? Eu acho que a diversidade é incrível e talvez nós devêssemos começar olhando para isso. A diversidade é incrível, ela é pessoal, cada pessoa vive de uma forma a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Por que será que é tão difícil, né? Por que as pessoas brigam tanto ainda por isso, né? É um lugar de respeito que a gente precisa muito, 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 muito encontrar e que talvez pelo medo da briga, porque a gente tem vários N crenças internas sobre isso, a gente não fala com os pacientes e nós perdemos uma oportunidade de gerar mais confiança, né? Ele confia mais na gente e gerar também ali uma relação em que a pessoa se abra e descubra passos para ajudá-la a sair daquele momento difícil. Então a gente, ao observar esse coping aí, já é um lugar para nós conseguirmos conversar e oferecer uma outra observação da questão da espiritualidade ali em todos os lugares que a gente estiver atendendo, ou no nosso consultório, ou na atenção básica, independe, né? Isso é uma base de uma construção saudável de relacionamento. E os nossos principais medos que nos tiram desse lugar são principalmente medo do julgamento, né? Medo do que o paciente vai achar da gente se a gente começar a falar sobre isso. E aí, gente,
a gente precisa realmente ter bom senso, né? Não vou falar impor a minha forma de acreditar, eu vou falar acolher na forma de acreditar do outro, porque aí a forma de acreditar do outro, mesmo que seja muito diferente da minha, ela vai fazer algum sentido, né? Então é acolher nesse lugar. A outra coisa é a nossa dificuldade mesmo de falar de assuntos polêmicos, né? A nossa falta de tempo, a gente não tem tempo para entrar nesses assuntos, porque a gente tem que seguir ali os protocolos certinho, só a gente não tem tempo para falar sobre isso. E aí a gente também perde oportunidades. Então a gente tem que rever essa questão do nosso tempo mesmo, né? Falta de tempo, falta de habilidade, e a gente só vai desenvolver essa habilidade treinando e falando e conversando e se colocando nesse lugar. Então a gente tem que olhar para isso, falta de tempo, falta de habilidade, até a falta de disposição. Será que, preguiça de falar sobre isso? Às vezes a gente tá com preguiça de um monte de coisas, tem dia que a gente não tá bem, só que no dia que a gente estiver melhor, vamos começar a treinar? Hoje eu tô bem, hoje eu tô inspirada, então eu vou começar a usar isso melhor dentro do meu consultório. E uma outra pergunta que eu gosto de fazer, sempre vou fazer pra vocês, gente, eu tô aqui pra dar o meu melhor ou simplesmente tô aqui por quê, né? Porque se não for para dar o seu melhor, é melhor nem sair de casa, porque senão o trabalho fica muito enfadonho, muito chato, muito difícil. E às vezes ele tá assim, enfadonho, chato e difícil. Sabe o que eu faço nesses momentos? Eu penso assim, nossa, se fosse meu pai sentado ali, ele gostaria que o médico que tá atendendo ele estivesse escutando. E aí eu busco aquele lugar em mim para me concentrar, para escutar, né? Porque, gente, vocês podem fazer todos os cursos de marketing mais legais do mundo, e eu falo porque eu entendo de marketing, eu estudo e eu gosto. No entanto, a minha vida só virou a chave quando criar conexões foi mais importante do que marketing. Do que o marketing. E o marketing veio como um apoio, porque criar as conexões, a minha forma de falar, a minha forma de me colocar com as pessoas, é isso que cria conexão, que leva a pessoa a querer estar em contato comigo, a querer trazer outras pessoas que ela ama para se consultar comigo, entendem? Então, busquem essa conexão antes de qualquer outra coisa. Busquem se colocar no lugar do outro, busquem se desenvolver, porque um ponto de muito apoio para a gente entender e acolher a espiritualidade do outro é quando a gente entende e acolhe a nossa, né? É quando a gente entende, acolhe e entende que esse lugar que a gente tem interno, essa força interna, vai nos apoiar, e é o que nos apoia nos momentos mais difíceis, nos lutos e nas grandes perdas. Porque se tem uma coisa que o ser humano gente, é resiliente, mesmo quando a gente não sabe. Nós nos adaptamos a muitas coisas difíceis. Nós nos adaptamos a situações que a gente poderia olhar antes e falar assim, eu não vou dar conta de viver isso. E aí, se as coisas acontecem, você vai lá e acaba conseguindo viver. Então, essas adaptações a gente consegue, entende? No entanto, elas podem ser feitas de um lugar de menos revolta, menos angústia, menos intriga, menos medo. E aí é o nosso crescimento. A forma como a gente lida com o estresse, com a vida, faz toda a diferença no resultado final do processo, e assim também é para os nossos pacientes. Então, trabalhar e usar da espiritualidade é colocar algo a mais que vai fazer conexões, que vai ajudar de verdade e que vai cumprir o nosso propósito de trabalho, que é ajudar de verdade, né? Então, pensa nisso, pensa em trazer essa conversa sem medo de ser feliz para dentro daquilo que você faz, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho de práticas integrativas que inclusive foram citadas nesses artigos e que são comprovadas como um apoio mesmo muito especial para momentos de lidar com vícios, de lidar com essas dificuldades da dependência, tanto química quanto a dependência de álcool. Bom, então a gente vai falar aqui um pouquinho das práticas integrativas que apoiam esse lugar da dependência química. Gente, como eu falei, não é um lugar fácil, não é mesmo? Precisa de muitos tratamentos que envolvem toda a família ali naquele processo. E eu ouso dizer que o que eu mais encontro, a gente realmente encontra muito mais falhas do que vitórias. As grandes vitórias, elas são incríveis, elas nutrem, né, elas fazem com que a gente tenha confiança. No entanto,
elas são raras mesmo. Nesse aspecto de abuso de substância, elas são raras. E já um dado que veio desse estudo que eu falei para vocês é que das pessoas que estão ligadas a algum grupo de espiritualidade, religiosidade, elas têm 73% de sucesso, né, na abstinência e remissão por períodos muito mais longos, porque a gente não considera que a pessoa está completamente curada, né? A gente considera que ela está bem, né? Que ela está em remissão por um período mais longo, que ela não retomou. Então a gente tem 73% de pessoas vivendo em remissão daquela dependência, né? Grupos ligados à religiosidade e espiritualidade, segundo esse artigo que eu citei para vocês, que é uma revisão, né? Então isso é um dado muito alto, gente, porque, como eu falei, na prática e no dia a dia a gente não tem esses resultados. Então realmente a gente precisa pensar nisso, né? E aí eu vejo que depende muito dos projetos que você acredita, né? Porque tem sempre aquelas coisas que tocam mais o coração da gente. E eu vejo que nós precisamos de médicos integrais, né? Médicas, nutricionistas, enfermeiras, psicólogas, nessa linha, em todos os lugares, para poder disseminar realmente essa conversa, de fazer uma abordagem e um cuidado integral das pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com dependência, ela já sabe que esse é um aspecto, então ela vai estudar mais profundamente sobre isso, entendeu? Talvez não é a sua pegada, mas é importante que você saiba disso, porque todos os dias a gente tem problemas de dependência química e isso afeta completamente na pediatria, na ginecologia, obstetrícia, né? Porque todo mundo já recebeu grávidas com dependência, enfim, isso afeta todas as áreas de trabalho dentro do nosso trabalho como médicas. Então, entre práticas integrativas que apoiam, uma das que vieram em primeiro lugar em estudos foi a acupuntura. Talvez justamente por ter muitos estudos de medicina tradicional chinesa, por ser uma prática muito bem aceita, bem colocada, né, aqui no Ocidente. É uma prática que o CRM inclusive aprova. Então se tem muitos estudos sobre ela e aí muitos resultados positivos, né? Não sei te falar em quantos por cento, porque são estudos aleatórios, mas é um volume bom, né, de resultados bons, como um adjuvante no tratamento. Outro adjuvante no tratamento é a yoga, né? A yoga, dentro da Kundalini Yoga existe um trabalho muito legal, que é um trabalho nos Estados Unidos que chama Super Health, que foi desenvolvido pelo Yogi Bhajan, que é o professor que trouxe a Kundalini Yoga para o Ocidente. E esse trabalho, ele começou fazendo o quê? Colocando o trabalho dele foi muito voltado para os vícios. Tanto é que eu tenho muito estudo de meditações, de práticas, porque tem muita coisa dentro da psiquiatria e da Kundalini Yoga voltada para vícios. E aí ele pegou um grupo de dependentes para começar esse trabalho, esse projeto. E ele colocou esse grupo em uma imersão dentro de uma fazenda mesmo, porque tem que ficar em imersão, tem que ser uma coisa assim o tempo todo, né? Tem que ficar meio que recluso. E aí nessa imersão era Kundalini Yoga 3 vezes por dia, alimentação detoxificante com muitas frutas, legumes, sucos, né, sem carne vermelha. E aquilo ali foram 2 ou 3 semanas com um tratamento que foi teve muitos resultados. Tanto é que esse grupo Super Health, esse projeto, ele existe ainda hoje. Ele é ligado hoje à Universidade da Califórnia e ele desenvolve um trabalho incrível lá nos Estados Unidos, mais ali na região da Califórnia. Ele ganhou vários prêmios da Organização Mundial de Saúde, é um trabalho que deu muito certo, que é ligado a yoga, no caso a Kundalini Yoga, que é o que eu conheço, né? Bom, outra prática que é falada também é a fitoterapia, com alguns ansiolíticos, inclusive como a camomila, que tem um fator adjuvante que atuam ali, que podem ajudar no processo de remissão de dependência. Uma outra prática também, bom, essas são as 3 principais, né, que eu falei, a yoga, a acupuntura e a fitoterapia, que ajudam muito, mas todas eu percebo que tem são muito positivas, são adjuvantes integrativas, ou seja, não substituem o tratamento convencional. E o tratamento convencional tem o tratamento medicamentoso, a gente sabe, né, para lidar com as crises de abstinência, mas não tem um tratamento para cessar realmente aquela dependência. Tem o tratamento psicológico, que é muitíssimo importante, que faz toda a diferença. Mas a gente vê, e a gente viu por esses artigos que a gente trouxe, por esse artigo que nós trouxemos aqui, a importância de nós abordarmos e trazermos a questão da espiritualidade. Tanto é que hoje no Brasil a gente tem aí vários grupos, né,
ligados à dependência, que trabalham ligados a igrejas, a religiões específicas ou não. E, gente, quem tá aqui para julgar, né? Tem gente que faz um olhar torto só de pensar nessa possibilidade. Se eu falo que, gente, se aquela pessoa saiu do vício, aquilo é uma bênção, né? Quando eu morava em Uberlândia, a gente morava em frente a uma igreja, que era uma igreja que era diferente da prática religiosa que eu prego. Duas igrejas, na verdade. E essas duas igrejas, diferentes, como eu falei, uma delas recebia muitas pessoas que tinham problemas com vícios pesados, e essas pessoas, elas se regeneravam ali no trabalho voluntário, no trabalho social daquela igreja. Quem sou eu para julgar? Se aquele cara que estava preso por tráfico de drogas agora é um pastor, é uma pessoa que ajuda aquele lugar ali, quem sou eu para falar se aquilo é certo, errado ou não? Entendem? Então a gente tem que abrir os olhos para permitir que essas coisas nos mostrem o que tem de bom e o que tem de ruim. Porque, como eu falei, tem o coping positivo e o coping negativo. E nós, como médicos, às vezes da atenção primária, porque isso chega muito na atenção primária, mas também chega em grandes consultórios. E eu vou te falar, chega em todas as especialidades. E aí, se aquilo chega pra gente, é porque a gente precisa trazer aquilo pro nosso olhar, pra nossa luz, pra nossa percepção. E então aprenda a falar sobre espiritualidade com seus pacientes, independente da sua religião, independente da sua especialidade, mesmo que ela seja prática e direta, como otorrino, como cirurgia vascular, né, alguma coisa assim. Aprenda ainda assim, porque vai ter um ou outro paciente que vai pedir ajuda para você nesse lugar, e aí você vai conseguir ajudar, entendeu? Então, desenvolver-se, crescer, perder nossos tabus, nossos medos, nossos preconceitos é um caminho pra gente crescer enquanto profissional, né? Se você quer ter sucesso profissional, se isso ainda é uma meta pra você, né? Porque eu vejo que muitas coisas ressignificaram nessa pandemia, mas se isso é uma meta, comece realmente oferecendo melhores conexões. Comece oferecendo melhor pros seus pacientes, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, qualquer sugestão, coloca aqui pra mim, sugestão de temas, tá bom? Até mais, um abraço.